Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Está iniciando mais um vídeo do nosso canal, nosso segundo vídeo do canal. E hoje eu quero fazer uma aqui e fale com vocês. Vou contar um pouquinho de mim, da minha história, da minha família. Bom, eu não sei me maquiar muito, não. Eu faço aquele básico, assim, eu não sei maquiagem, eu não sei fazer essas coisas profissionais. Então, eu vou fazer o básico que eu uso quando eu vou sair ou no dia a dia. Vou fazer bem uma coisa assim de leve, só pra mostrar mesmo, pra falar, na verdade, um pouco da minha história, da minha vida, pra vocês conhecerem melhor. Aí algo que vocês veem que é interessante, que vocês queriam se aprofundar mais, que queira se saber mais, aí é só deixar nos comentários aí embaixo, que daí eu venho falando mais a respeito do que vocês gostarem, né? Aproveita, curte, compartilha, comenta, deixe o seu like, né? E se inscreva no canal e ative o sininho para quem não é inscrito ainda, para receber notificações dos nossos próximos vídeos com as crianças no próximo, né? Vou começar. Já lavei minha pele. Vou colocar aqui. Acho que tá batendo na porta. Dona Yasmin já tá ali, meu chicletinho. Não desgruda da mãe. As outras crianças tá com o pai delas lá fora. Porque senão eu não consigo maquiar, não. Não consigo fazer nada, na verdade, né? Ainda mais com o Isaías. Só quer colo, colo. Não aguenta me ver que só quer mamar. Aí eu não consigo fazer nada. Já limpei a pele. Vou passar um hidratante na pele. Não sei me maquiar, lembrando bem. Não sei como fazer essas coisas. Vou fazer igual eu faço quando eu vou sair. Bom, vou começar a contar por um fato ruim, começando, né? De quando eu tinha 7 anos, acho que era de 6 para 7, eu não me lembro muito bem a idade. A minha mãe tinha uma sorveteria, uma mini sorveteria pequenininha aqui na cidade. E nessa sorveteria aconteceu um negócio comigo, com um dos clientes que ia lá tomar sorvete. Eu acho que ele foi uma vez só, se eu não me engano, porque eu não lembro de ter visto ele outras vezes. Então, eu lembro que ele foi uma vez só, disso eu lembro. E ele me viu brincando com a minha colega, com a minha amiguinha de escola, que também tinha a mesma idade que eu, de 6 para 7 anos. E pediu pra minha mãe, perguntou pra ela se ele poderia pagar um sorvete pra gente. Minha mãe falou, pode, se você quiser, pode sim. Aí ele foi, pagou um sorvete pra gente. E por aí tudo bem. Tá. E nessa época, era a época de Expo Prima, quando tem aqueles rodeios, tem festas assim na cidade. Era bem no dia, acho que era no primeiro dia da Expo Prima. Que daí ele foi embora, pagou sorvete pra gente, tudo bem. E foi embora. Deixa eu pegar só uma base aqui. Eu não sei se é a cor certa pra mim, mas é o que eu tô usando, é o que veio no kitzinho quando eu comprei. E ele foi embora, voltando aqui, né? Ele foi embora e começou, na hora da minha mãe fechar a sorveteria, a minha tia tinha ido numa Expo Prima. Naquela época ela tinha uma recém-nascida. E minha mãe foi pra buscar ela, porque a minha prima tava chorando, né? E minha mãe foi buscar a minha tia na Expo Prima, porque a neném tava chorando. Nisso, como a gente morava nessa sorveteria também, era tipo um salão. E espera só um pouquinho.
Voltei, gente. A Yasmin tava ali na porta querendo entrar. Mas se eu deixar, ela não deixa eu fazer a maquiagem não, porque ela vai querer usar tudo no meu lugar. Meu Deus. Criança é assim. Toda hora a gente tem que estar parando pra ver o que é. Enfim, eu acho que eu parei na parte em que minha mãe foi buscar. Desculpa pela minha voz, que a gente tá com Covid. Estamos em quarentena. Aí eu tô meio rouca. E parece que tá estranho, né? Mas não é por conta da claridade demais que tá aqui. Aí parece que tá estranho. Mas não tá. Eu acho que não. Enfim. Minha mãe foi buscar minha tia. A gente morava nessa mesma sorveteria. E meu irmão, tem um irmão mais velho, que na época acho que ele tinha 16 anos. E como não é o lugar da Expo Prima, não era muito longe de casa, minha mãe foi e pediu pra ele ficar de olho na gente. E nisso, acho que ele tava na casa de um colega dele que era do lado. A gente dormia cedo na casa do colega dele. E nisso, minha mãe saiu, pediu pra ele ficar de olho em mim e no meu outro irmão, que é 2 anos mais velho que eu sou a caçulinha. E que a gente tava dormindo já. E ela pediu pra ele ficar de olho na gente até ela ir buscar minha tia, porque o neném tava chorando muito. E nisso, ela foi, encostou a porta lá da sorveteria, né? E foi para buscar minha tia. Nisso que ela encostou, ela saiu e eu acho que ela despercebida não viu que tinha ninguém olhando. E aquele rapaz, aquele homem que no início queria pagar o sorvete pra gente, tava escondido. Com certeza já tava pensando em algo já maldoso. Tava escondido, vendo a movimentação. E ele viu que a minha mãe saiu naquele dia. E aproveitou e entrou lá dentro. E a gente dormindo. Meu irmão tava aqui com uns 9 anos, eu tinha 6 para 7, ele devia ter de 8 para 9 anos. E nisso, a minha mãe encontrou com a minha tia no meio do caminho, minha tia já vindo embora já. E esse rapaz entrou, viu que a gente tava dormindo, eu lembro perfeitamente que ele me acordava, sabe? Mas ele não me acordava e me puxava. Não, ele me acordou e quando eu abri o olho, ele saía correndo e se escondia atrás daquela divisória que divide o salão pra ficar na frente a sorveteria e atrás a nossa casa. E ele se escondia atrás da divisória. A divisória era toda furadinha, sabe? Então dava pra ver que tinha alguém ali. E nisso, ele vinha, aí eu, achava que eu tava sonhando, sei lá, acho que era o sono demais. E então, eu pegava e voltava a dormir. No que eu voltava a dormir, ele vinha, me acordava do mesmo jeito e voltava correndo a se esconder. Voltei. Isaías Brenner tava querendo dormir, meu marido trouxe ele. Fiz ele dormir rapidinho, já tava na cama deitado. Bom, nem lembro onde eu parei. Mas vou começar aqui a falar onde eu meio que me recordo. Bom, não sei se vocês vão conseguir ouvir, porque o ventilador tá ligado. Mas vamos lá. Ele tentava me acordar de um jeito meio estranho, né? Ele ia toda hora, me chamava, me cutucava. E quando eu abri o olho, ele ia correndo. Foi umas 2, 3 vezes assim. Na terceira vez eu acordei e vi que tava errado aquele negócio ali, porque minha mãe tinha saído, né? E então, quem é aquela pessoa? Sendo que minha mãe não era casada, morava só a gente, né? Ela e nós 3. Somos em 4, mas naquela época só morava nós 3, com ela.
E nisso, eu achei estranho aquilo ali e sentei na cama. Sentei na cama. No que eu sentei, ele foi e falou... Queria que eu fosse com ele num lugar... Lá numa mata, que tinha perto de casa até. Essa matinha tinha perto da minha casa. Ele queria que eu fosse com ele até lá. Queria me dar R$2. Ele falou dessa forma. Queria me dar R$2. E eu comecei a chorar, porque eu já fiquei com medo bem aí, na hora que ele falou que era pra mim ir com ele naquela mata. No que eu comecei a chorar, ele veio. Gente, se eu te falar pra vocês que depois, quando ele veio, eu comecei a chorar e ele veio se aproximando de mim, é como se a minha mente não conseguisse mais lembrar do que aconteceu daí pra frente. Não consigo. Eu não consigo, eu não sei, né? Eu não tô falando essas coisas pra dar visualizações, não tô. Eu senti realmente de começar a contar assim, a minha história pra vocês. Até porque vai que alguém tá passando por isso, ou já passou também, se identifica comigo, né? Porque Deus sempre tem algo pra gente. Então, eu creio que seja algo que tá guardado lá dentro. Hoje eu tenho crise de ansiedade, tenho depressões, eu não sei se é por isso, mas hoje em dia eu tenho. Então eu sofro muito com isso. E cada vez que eu vejo o noticiário de crianças que passam por isso, cara, eu sofro por dias, fico mal. Então eu evito ver muito essas coisas. Então eu não consigo lembrar de forma nenhuma o que aconteceu a partir do momento que ele chegou perto de mim. É como se desse um apagão na minha mente, sabe? Eu não consigo lembrar. Aí depois disso, a única coisa que eu consigo lembrar pra frente é eu chorando muito na porta lá da sorveteria, né? Eu chorando muito na porta da sorveteria e meu irmão chegando já pra olhar a gente, como que a gente tava, porque tá na casa do colega dele ali perto. Então, eu lembro que eu tava chorando muito. Nisso que eu tava chorando muito, meu irmão perguntou pra mim, o que que foi? O que que foi? E eu não sabia falar, eu só chorava. E ele perguntava, o que que foi, Aline? O que que foi? E eu chorando, eu não conseguia falar. E eu lembro disso. Do que aconteceu antes disso, eu não consigo lembrar, como se desse um apagão na minha mente. Às vezes eu até pergunto se realmente é pra mim lembrar, porque se for pra me machucar e ser coisa que vai me deixar sem dormir, eu não quero lembrar, não. Eu, particularmente, não quero. Então, nisso, ele sai de cueca, correndo. Eu lembro que ele falava pro meu irmão, desculpa, eu não queria fazer isso. Então, eu não consigo lembrar o que ele fez, mas ele falava essas palavras pro meu irmão, me desculpa, eu não queria fazer isso, eu não queria. Aí meu irmão perguntava, o que aconteceu, Aline? O que aconteceu? E eu só sabia chorar. E logo minha mãe chegou com a minha tia, e deu aquela briga, aquela coisa toda, ele sumiu, ele fugiu. Minha mãe foi atrás com a polícia, prenderam ele pegou, a gente teve audiência, teve aquela coisa toda horrível que uma criança passa, né? Qualquer pessoa possa passar, não desejo isso pra ninguém. Então, ele ficou preso, eu não lembro quanto tempo ele pegou de cadeia, mas ele foi preso. E, se eu não me engano, eu fiz aquele negócio de corpo de delito, essas coisas, eu fiz. Ele foi preso. E não sei onde ele tá, não quero saber, Deus me livre disso. Só sei que hoje em dia eu sofro bastante com isso, eu tenho muito pesadelo, já sonho muito com ele. E em meus sonhos, eu acordo mal, meu marido já acordou comigo chorando por conta dessas coisas, né? Gente, eu não sei se eu tô passando certo, eu só tô fazendo do jeito que eu faço no dia a dia. Então, é um trauma, sabe? E hoje em dia eu sofro bastante com isso. E não foi só essa vez, né? Teve outros casos também. Um eu tinha 9 anos, de 9 para 10. E o último caso foi quando eu tinha 12 anos também. Foi umas quatro casos, né? Que de 9 para 10 foi tipo com 2 pessoas, né? Amigos da família. E esse, quando eu tinha 12 anos, foi um conhecido também. Sempre pessoas próximas, sabe? Só esse de quando eu era mais pequenininha, de 6 anos para 7,
que era uma pessoa que a gente não conhecia. Então, foi uma coisa meio assim perturbadora na época. Eu lembro que eu saí em vários jornais aqui da cidade, lembro deles virem me entrevistar e eu não querer falar, lembro dessas coisas. Então, hoje em dia eu sofro bastante com isso. Não sei, né, se vocês estiverem passando por isso, gente, pelo amor de Deus, fala, não fica calado. Eu sei como é ruim, é difícil, mas não fique calada. Se você vê que a criança está estranha, está diferente, busque saber o motivo. Não se engane com as aparências das pessoas. Hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém mesmo. Somente em Deus. Então, depois disso, foi passando, aconteceu quase a mesma coisa quando eu tinha 9 anos. Só que ele não chegou a fazer nada, disso eu lembro. Quando eu tinha 12 também, aconteceu quase as mesmas coisas também. Não chegou a fazer nada, porque eu já tinha 12 anos, né? Então, quando o cara veio de graça dentro da minha casa, a vizinha percebeu a movimentação estranha que estava acontecendo, que era na kitnet que a gente morava. Então, ela foi e começou a passar toda hora na porta de casa, porque ela percebeu que estava alguma coisa errada, né? Esse cara, ele era conhecido só da família. Então, eu consegui correr. Minha mãe estava chegando bem na hora, quando ela não estava em casa também, ela tinha saído. Eu consegui correr e avisar a vizinha da esquina da minha casa. E nisso que eu consegui correr e avisar ela, ela ligou para a polícia. Aí deu um BOzinho assim, mas nada demais, porque ele era bem conhecido na cidade. Então, a família era rica. Então não deu BO nenhum pra ele. Ele pagou fiança e pronto, foi solto. É assim, né? Tá. Hoje, sou casada, tenho os meus filhos. Vou contar um pouco como foi a minha gravidez da Isa. Uma gravidez difícil. Antes de eu ter a Isa, eu tive um aborto. E depois que eu tive esse aborto espontâneo, com 6 meses eu engravidei da Isa. E eu fiquei com tanto medo de perder ela, gente. Com tanto medo, que eu comecei a ter crises de ansiedade. Umas crises que tinham sumido de mim, tinham desaparecido, voltaram. E por conta das crises, foi dando síndrome do pânico, depressão durante a gravidez. E eu tomava remédio para tirar um pouco a ansiedade durante a gestação dela. Então eu vivia mais no hospital do que trabalhando e do que em casa. Foi bem complicada essa gravidez dela. Fiquei mal, perdi peso. Em vez de ganhar, eu perdia peso. E eu passava muito mal. Meu coração acelerava bastante, minha pressão subia bastante. Comecei a tomar remédio para pressão durante a gestação. E comecei a ter várias crises durante o dia, durante a noite, de madrugada, tinha muitas crises. E com isso, comecei a ter depressão durante a gestação. E era muito agoniante, eu achava que ia morrer o tempo todo. E acabei passando isso pra ela. Eu acho que eu passei, eu creio que eu passei, né? Que o bebê sente tudo que a gente sente. Então, eu acho que eu passei pra ela. Hoje ela é bem choroninha, igual eu era durante a gestação. Nossa, muito chorona. Ela é muito sentimental. Tem que ter um jeito de conversar com ela. Quando eu tive ela, eu desenvolvi depressão pós-parto. Acho que com 5 dias que ela nasceu, eu comecei a ter depressão pós-parto. Então, pouca gente sabia, era só os nossos pastores e a minha mãe e meu marido, nem minha sogra sabia.
E eu comecei a ter depressão pós-parto, comecei, sabe, ter um sentimento de rejeição dela. Mas por mais que eu tinha um sentimento de rejeição, eu tentava ao máximo a dar carinho, a amamentar. Eu não segui esse sentimento, entendeu? Eu fazia o contrário desses sentimentos ruins de rejeição. E com o tempo foi passando, eu fui amando cada vez mais ela. Aquele sentimento ruim foi desaparecendo, graças a Deus foi desaparecendo. E eu vou te falar, não foi fácil, não foi nada fácil. Foi tudo na calada, eu aguentando, suportando sozinha, assim, dentro de mim. Eu não tinha coragem de falar pra ninguém. Eu falava poucas coisas para as pessoas que estavam mais perto da gente. Então, até pro meu marido, eu falava pouca coisa pra ele do que eu sentia. E isso é errado, você guardar esses sentimentos ruins, gente. Se você estiver passando por uma depressão, não guardem pra você, conversa, não guardem. É horrível. Eu achava que ia ficar louca de tanto que eu tava com aquilo sufocando dentro de mim. Eu achei em alguns momentos que eu ia ficar louca com aquilo. Mas graças a Deus, meu Deus é maior. Então eu decidi mudar isso, voltei, comecei a congregar, comecei a ir na igreja, comecei a buscar, isso foi mudando, conforme eu ia indo pra igreja, foi mudando, meu amor por ela foi crescendo cada vez mais, e hoje estamos aqui firme, e amo ela demais, não consigo me imaginar sem ela. Hoje a Isa, ela tem um olho que ela não enxerga. Eu não sei se é devido a tanto estresse, tanta coisa que eu passei durante a gestação, mas o médico falou que é desde nascença, que ela é assim, o olhinho dela. Ela não enxerga nada, nada, nada. E ela usa óculos e não enxerga nada. Ela só enxerga de um olho só. Então, ela tá em investigação de autismo leve também, TDAH, né? Estamos aí, consultando com os psicólogos. Vamos começar a passar na neuropediátrica para aprofundar mais nisso, ter um diagnóstico dela. Deus abençoe que não seja nada, que não seja isso, né? Mas se for, vamos tomar as providências, vamos aprender com ela cada dia, uma nova fase, né? Já estamos aprendendo. Depois da Isabelle, tive outra gestação, que também perdi com 2 meses, mas eu só fui descobrir que o neném estava morto com 3 meses. Eu fiquei um mês o neném morto dentro de mim. Passei mal e não sabia por que passava tanto mal. Fiquei ruim. E a depressão foi aumentando mais. E eu não sabia o que estava acontecendo, até que meu marido chegou do trabalho. Eu falei que eu precisava descansar e fui deitar. E nisso que eu deitei, eu senti vontade de ir no banheiro, fui. Comecei a sangrar, fui pro hospital, chegou lá, fiz a ultrassom. E o doutor falou que já tinha mais de mês que o neném estava morto já. Já estava sem batimentos. Então aquilo ali foi outro choque pra mim, outra perca pra mim. Fiquei abalada emocionalmente. Não saía direito, ficava mais em casa, e quando eu saía era na minha sogra e na minha mãe. Nisso, passou-se 6 meses de novo. A gente foi embora da cidade para outra cidade buscar algo melhor para nossa família. E lá, com um mês que a gente estava lá, descobri a gravidez da Gabriele. Chegando lá. Então, no caso, já saí daqui grávida. E assim que eu descobri a gravidez lá nessa cidade, entrei em pânico. A Isa só tava com
Acho que ela tava com 1 ano e 9 meses. Acho que era isso. Mal tinha me recuperado da depressão pós-parto. Então foi um choque pra mim quando eu descobri a gravidez. E a gravidez da Yasmin, no início, eu sofri mais do que em relação a enjoo, essas coisas eu sofri mais do que as outras duas anteriores. A do Pedro foi a mais tranquila delas, do que a delas. A do Pedro foi super de boa. Era mais preguiçosa. Na dele eu tive uma preguiça que Jesus amado. Só Deus na causa. Então, foi um choque pra mim, essa gravidez de repente, assim. Mas também não me prevenia nem nada. Eu queria o quê, minha filha? E logo já com 15 dias que eu descobri a gravidez, comecei a ter um sangramento forte na gravidez dela, sozinha naquela cidade, sem ninguém para ajudar, só eu, meu marido e as crianças. E acabei tendo crises de hipertensão, né? Pressão elevando. E aquilo acabou piorando mais ainda, o quadro da gestação. Comecei a sangrar por 15 dias na gravidez dela. Tudo que eu comia eu vomitava, não conseguia nem beber água, que eu vomitava tudo. Eu perdi peso, fiquei tipo, como se diz, a capa da gaita. Foi bem difícil, viu? Muito difícil mesmo. E logo que eu achei que tinha perdido ela, eu fui no banheiro. Quando a gente foi fazer xixi, sentei lá, começou a descer parecendo aqueles pedaços de bife, sei lá, fígado. E aí eu entrei em desespero, fui pro hospital de novo. Chegando lá, fiz ultrassom, ela tava lá ainda, glória a Deus. Ela tava lá ainda. Aí eu tive os repousos, tive que fazer um repouso absoluto. E eu não tava aguentando mais fazer o repouso, porque tinha que levar as crianças na creche. Meu marido trabalhava dia e noite. Não tinha como parar, porque a gente tinha acabado de chegar na cidade. Se parasse, como que ia fazer? Pra receber, né? E ele trabalhava por produção, porque ele é mecânico. Então, se ele parasse de trabalhar, ia faltar na mesa. Então, não podia parar. Então, entreguei nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não posso parar, que eu não tenho como parar. A Isa tinha só 1 ano e 9 meses, não tinha como eu parar. Ela precisava comer, ela era totalmente dependente ainda. O Pedro já tinha 6 anos, mas também dependia. 6, tinha 6 anos, de 6 para 7. Então eu não podia parar, entreguei nas mãos do Senhor. Fiz uma oração a Deus e Ele atendeu as minhas orações mais uma vez. No outro dia seguinte que eu fiz a minha oração a Deus, chorando muito, o sangramento parou. Eu tava dias tomando remédio para parar o sangramento e não parava. Às vezes Deus usa situações para nos aproximar mais dele. Então, no outro dia, o sangramento parou. Fiz uma nova ultrassom depois que parou. O colo já estava fechado. Não tinha mais descolamento de placenta. Glorifiquei a Deus. Mas mesmo assim cuidando, né? Fazer a nossa parte. Deus fez a dele, a gente tem que fazer a nossa também. Aí veio a Yasmin, que hoje ela tá com 1 ano e 11 meses. Aí logo que veio a Yasmin, que ela nasceu, quando a Yasmin tava com, acho que ela tava com 2 meses, engravidei do Isaías. Foi rápido também. Engravidei do Isaías
E hoje meu Isaías tá com 9 meses. Meus quarteto. Tá aí, uma benção. Dá um trabalho às vezes, mas tá aí, uma benção. Fazendo um vídeo aleatório. Não tava planejando fazer esse vídeo. Foi do nada. Tipo, não tem nada pra fazer neste sabadão. Então vamos fazer vídeo. E é isso aí. Se vocês quiserem saber mais algo, é só comentar aí embaixo o que vocês querem saber. Vou deixar meu Instagram, TikTok aí também pra vocês seguirem, nos ajudar a bater a nossa meta. Aproveita, compartilha esse vídeo se você gostou. Comenta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar a gente. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Prometo que vai melhorar. Esses são só os primeiros, a gente vai melhorando cada dia mais. E é isso, meus amores. Vou finalizar aqui rapidinho, porque tá ficando longo demais esse vídeo. E volto com vocês assim que eu terminar. Beijão. Então é isso, meus amores. Finalizando agora com o cabelo pronto. Esperar secar agora naturalmente. Tentei trocar o batom, mas essa cor não ficou muito legal, não. É assim. Vou trocar agora de roupa. Vou colocar no final o look que eu vou colocar agora. Tchau. Um beijo. Até o próximo vídeo.